Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Sara Arinana, professora de Ciências. Queridos, a nossa aula hoje está muito show! Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo? Olha aí, gente, o título da nossa aula, não é? De repente 15! Não é de repente 15? 15 o que, professora? De repente 15 anos a gente faz, gente! Objeto de conhecimento, mecanismos reprodutivos, sistema endócrino, mudanças no corpo humano durante a puberdade. Vamos lá, vamos para nossa aula. Você já parou para pensar como é que o nosso corpo sabe a hora que nós temos que nascer? E aí, qual é a hora de crescer? O momento que as meninas começam a menstruar ou o momento em que os meninos vão ficar com a voz grossa? Tudo isso é um ritmo do nosso corpo e quem dita esse ritmo é o sistema endócrino. O sistema endócrino, gente, ele é muito importante. Vamos dar uma olhada nesse conceito? Diz assim, ó, o sistema endócrino responsável pela manutenção do equilíbrio interno do corpo, coordena e controla várias funções do organismo, junto com o sistema nervoso. Regula os processos de crescimento, desenvolvimento e metabolismo. Olha só como esse sistema é super importante. O sistema endócrino é formado basicamente por duas partes, formada pelos órgãos endócrinos e pelos hormônios. Os hormônios, eles são produzidos pelos órgãos endócrinos ou glândulas endócrinas. Os órgãos endócrinos ou glândulas endócrinas, elas estão distribuídas ao longo do nosso corpo. Vamos ver cada uma delas. Então, gente, a gente vai começar bem aqui, ó, na base do cérebro, esse pontinho que é do tamanho de um grão de ervilha, é chamado de hipófise. A hipófise, ela produz vários hormônios. Então, vamos continuar aqui. Aqui, gente, no pescoço, aqui, ó, nós temos a tireoide. Tireoide é essa glândula em formato de borboleta. Atrás da tireoide, nós vamos ter outras glândulas. Então, observa esses pontinhos em amarelo, com carinho aqui, ó, são as paratireoides. Já vimos três: hipófise, tireoide e paratireoide. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Então, a gente vai descer aqui para a cavidade abdominal. Então, aqui na cavidade abdominal, aqui, gente, em amarelo, vou destacar aqui, ó, nós temos aqui, ó, o pâncreas. O pâncreas é outra glândula endócrina, ok? Muito bem. E aqui, gente, nós temos, não é? Nós temos os rins. Professora, os rins são glândulas endócrinas? Não, gente, os rins não são glândulas endócrinas, tá bom? Aqui, ó, nós temos os rins, tá? De um lado e do outro. Acima dos rins aqui, ó, nós temos sim glândulas endócrinas, que são as suprarrenais, ok? E para finalizar, nós vamos ter as gônadas. As gônadas, gente, são órgãos, não é? São órgãos sexuais. Aqui a gente está vendo masculino, que são os testículos. Mas na mulher nós vamos ter os ovários. Vamos ver com mais detalhes os nossos órgãos endócrinos? Olha aí, gente, como nós falamos, nós temos a nossa hipófise. A hipófise, ela também é chamada de glândula mestra, porque ela vai produzir vários hormônios que eles vão atuar em vários órgãos.
por isso que ela é chamada de glândula mestra. Temos também, como nós vimos no nosso aplicativo, a glândula tireoide. Gente, a glândula tireoide vai produzir hormônios que atuam no nosso metabolismo. Professor, o que é metabolismo? Metabolismo é o ritmo do nosso corpo, tá? O metabolismo ele pode ser mais acelerado, pode ser mais lento. E metabolismo são conjunto de reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo. Por exemplo, a digestão. As paratireoides, elas vão produzir hormônios que vão atuar nos nossos ossos e nos rins. Já, gente, o pâncreas, ele vai produzir hormônios que atuam no açúcar, o açúcar que está presente no sangue. O açúcar é o mesmo que glicose, então você já deve ter ouvido falar, fulano tem açúcar no sangue, não é? Já as suprarrenais, elas vão estar produzindo hormônios que nos preparam para a ação, para aquele momento que a gente vai ali, tá pronto para enfrentar qualquer coisa. Gente, as gônadas são órgãos sexuais, né, que produzem hormônios, ou seja, são glândulas sexuais, produtoras de hormônios. Nós temos na mulher os ovários e nos homens os testículos. Eles vão produzir, né, os hormônios que atuam no sistema genital. Lembra que a gente falou que o sistema endócrino ele é formado por órgãos e hormônios. A gente já viu os órgãos e as suas localizações e qual a sua função, né? Que hormônios eles vão estar aí atuando, produzindo para atuar em algumas partes do corpo. Agora vamos falar de hormônios. Bem, gente, os hormônios eles são como se fossem mensageiros, tá? Vamos dar uma olhada nesse conceito? Olha aí, ó. Substâncias, né? Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas. Então, eu só tenho hormônios que são... E eles são produzidos pelas glândulas endócrinas, tá bom? São transportados pelo sangue, então os hormônios vão estar no nosso sangue, porém, atuam somente nos órgãos ou células alvo. Gente, como os hormônios atuam? Como assim eles só vão atuar nos órgãos e células alvo? Bem, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os hormônios eles ficam na corrente sanguínea e ficando na corrente sanguínea vai para todo o corpo. Só que eles não vão atuar no corpo todo, mas só para onde eles são determinados. É por isso que eles são chamados de mensageiros. Vamos dar uma olhada numa animação que vai mostrar exatamente isso. Muito bem, gente. A gente está vendo aí a hipófise ali na base do nosso cérebro. Ela está produzindo hormônios, afinal ela é a glândula mestra, né? Então ela está produzindo hormônios e é um tipo específico de hormônio. Observa que a gente está representando ali por aqueles círculos, não é? Ali azul, né? Ou lilás. E está caindo na corrente sanguínea. Os hormônios, eles vão cair na corrente sanguínea, ou seja, vão para qualquer parte do corpo. Só que esses hormônios só vão atuar, neste caso, em um órgão. Está atuando ali no útero da mulher. Então, é isso que acontece. Apesar dos hormônios irem para qualquer parte do corpo, mas eles só vão atuar para onde eles foram determinados. A gente começa a perceber a ação dos hormônios no nosso corpo no período da puberdade, não é? As meninas aí começam a desenvolver os seios, a menstruar, o quadril ficar mais largo. Os meninos, por sua vez, vão aí mudando a voz, né? Ficando com a voz mais grossa. Os ombros também vão ficando mais largos. Tudo isso é ação de hormônios. E esse processo, gente, é chamado de puberdade. Então, vamos dar uma olhada no conceito de puberdade, que é o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Como assim, professora? Gente, essas características é o que nos diferencia, né? As mulheres dos homens. São características essencialmente femininas ou masculinas, tá bom? Isso que eu falei, a voz grossa é característica masculina dos homens. E aí já o quadril mais largo é típico de mulheres, o desenvolvimento de seios. Isso são características sexuais secundárias. Gente,
Puberdade não é adolescência. A adolescência é quando a gente completa 12 anos. Dos 12 aos 18 anos é a adolescência. Já a puberdade é o desenvolvimento das características que nós estamos falando. Vamos fazer um resuminho? Que características são essas? Olha aí, gente, os homens, né, têm um desenvolvimento de pelos em todo o corpo, as mulheres vão ter o desenvolvimento normalmente, né, das axilas e na região genital. Os homens, eles têm o formato do corpo, assim, os ombros, né, o tórax mais largo. Já as mulheres é o quadril, normalmente é o quadril aí que é um pouquinho mais largo. Nos homens a voz é grossa, as mulheres têm um desenvolvimento de seio. É ali também que os meninos começam a crescer o pênis e os testículos, as meninas a menstruar. E é nesse momento também que começa a produção de espermatozoides, e os meninos produzem por toda a vida, e as meninas vão amadurecer os seus ovócitos e continuam amadurecendo até mais ou menos os 50 anos. Bem, gente, essa foi a nossa aula. Agora chegou o momento da gente, não é, aplicar. Então, vamos pro aplicando. Vamos dar uma olhada na nossa questão. Então, aqui, ó, no nosso aplicando, nós temos glândula de grande importância na regulação endócrina geral, pois controla direta ou indiretamente outras glândulas através de seus hormônios trópicos ou seus hormônios típicos, não é? Essa frase refere-se a quem, gente? Olha aí as nossas opções. Letra A, a hipófise. Letra B, a tireoide. Letra C, as suprarrenais. E letra D, ao pâncreas. Então, nas nossas opções, gente, todas são glândulas endócrinas, né? Todas elas são produtoras de hormônios. Mas qual é aquela glândula que vai produzir hormônios, que atuam em diversos órgãos? Ela está ajudando aí no controle geral do sistema endócrino? Sim, gente, ela mesma, a hipófise. A hipófise é a nossa glândula mestra. Vamos dar uma olhada no nosso comentário, não é? Olha aí. A hipófise produz hormônios que agem em diversos órgãos. Que órgãos são esses? Como as gônadas. As gônadas são os órgãos, né, sexuais. Aí, no caso, órgãos sexuais que produzem hormônios, tá? Testículos e ovários. Vão atuar também. A hipófise vai produzir hormônios também que atuam nas glândulas mamárias, no útero, nos ossos e nos rins. Muito bem, vimos aí o nosso aplicando. E agora? Vamos para as nossas considerações finais. Na nossa aula de hoje sobre sistema endócrino, nós vimos 4 pontos importantes. Falamos primeiro da função do sistema endócrino. Esse sistema, ele atua em diversas partes do nosso corpo. Ele controla o nosso equilíbrio interno, coordena e controla várias funções e atua também no metabolismo. O metabolismo é o ritmo do nosso corpo. Nós falamos também sobre os hormônios. Os hormônios são mensageiros e eles são produzidos somente pelos órgãos ou pelas glândulas endócrinas. Eles são chamados de mensageiros porque quando eles caem na corrente sanguínea, apesar de ir para todo o corpo, mas eles só vão atuar na célula ou no órgão para o qual eles foram determinados. Nós falamos também dos órgãos, não é? Dos órgãos endócrinos. Temos aí a hipófise, que é a glândula mestra, ela que vai regular várias outras glândulas endócrinas. A glândula tireoide, a paratireoide ou as glândulas paratireoides, o pâncreas, suprarrenais, que ficam acima dos rins. E falamos também das gônadas. As gônadas são glândulas endócrinas que produzem hormônios sexuais, que são os ovários e os testículos. Gente, a gente falou também sobre puberdade, porque é nesse momento que a gente vai perceber muito bem a ação dos hormônios.
A puberdade é um processo de desenvolvimento das características sexuais secundárias, ou seja, são aquelas características que vão nos diferenciar entre homens e mulheres. Por exemplo, o crescimento de pelos, não é? Ou só nos órgãos genitais, ou no corpo todo, nas axilas, não é? O formato do corpo. As mulheres normalmente têm um quadril mais largo, os homens os ombros, o tórax mais largos. Muito bem, queridos, então a gente viu vários pontos. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Espero que os senhores tenham aprendido bastante. Até uma próxima!